momento de oração. Amém. É muito trabalhoso, eu estou até um tanto suado, né? É uma Mas cadeira para que você. o Senhor possa, através do Aloysio, Amém. nos mostrar ter uma visão mais profunda daquilo que o Senhor fez, né? O caminho que Ele fez com o povo dele, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar e quer nos revelar. Amém. Amém. Possamos estar mais uma vez em oração, abençoando o nosso irmão. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua imensa graça, tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua ajuda. Ó Senhor, nós entregamos mais uma vez esse momento em tuas mãos, com expectativa do Senhor operar, do Senhor agir. Teu Espírito Santo, Senhor, continue habitando na vida do nosso irmão Aloysio, nessa vida tão preciosa para nós. Amém. Que o Senhor coloque as suas palavras na boca dele. Senhor, conduza o teu filho. Senhor. Amém. Senhor, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para podermos entender, compreender o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos falar. Amém. Que toda a glória, o louvor, a adoração seja para ti. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vou sentar por uma questão de administração dos irmãos aqui. Muito obrigado, irmão. Final do ano passado, final do ano passado, esse ano ainda, novembro, final de outubro, início de novembro, eu e Sandra estivemos em Israel a convite do nosso irmão Jairo. Acho que todos conhecem o nosso irmão. E nós saímos daqui com o som está baixo. Tá ligado? E 8 mãos, viu? irmãos, um pouquinho de paciência, que a gente acha que as coisas estão simples, mas não é bem simples assim, não. Então, nós saímos daqui para ir no Egito e Israel, passando pelo Península do Sinai. E os irmãos me desculpem, ainda tem mais um detalhezinho meu aqui ainda. Eu tenho que abrir meu arquivo, eu não trouxe papel, então eu tenho que abrir meu arquivo também. Não, memória, mas eu preciso só de uma... Ah, tem muito material aqui. Bom, irmãos, apesar de ter demorado um pouco, nós vamos ter de correr, porque o material é muita coisa, é muito material, muita informação. Nós saímos normalmente 8 horas da manhã e chegávamos no hotel em torno de 6, 7, 8 horas da noite. E nós tínhamos um dia muito intenso, com muita informação, e às vezes a nossa capacidade de captar todas as informações, memorizar todas as informações, e mesmo o guia passar todas as informações, não são suficientes. Então, a gente tem que chegar aqui e exatamente trabalhar todas essas informações. Então, foi o que eu fiz. Então,
nós chegamos ali no Cairo, e no Cairo nós fomos recebidos por um irmão que reúne na igreja lá no Egito. A igreja que esse irmão reúne é a igreja dos irmãos coptas, que é uma igreja que nós vamos falar um pouco dela na nossa explanação. Bom, vamos começar pelo Egito. Aqui, na setinha? Do teclado? Aqui. Aqui. Era para ter sido. Se quiser, eu ponho o mouse aí. Isso. Aqui, ó. Tá. Essa setinha aqui, ó. Tá. Então, ok. Bom, irmãos, então vamos começar já direto no Egito. O Egito é um país muito grande, muito grande. E eu acredito que ele seja um pouco maior do que Minas Gerais. Mas é um país muito grande em relação aos países da África e aos países da Europa. Mas, ao mesmo tempo, é um país muito pequeno. Muito pequeno. Porque o Egito, pela figura que a gente está vendo aqui, ele tem uma planície. Aqui é o mar. Aqui é o Mar Vermelho, tá? Aqui é o Canal de Suez, aqui é o Canal de Áqaba, e aqui em cima é o Mar Mediterrâneo, ele tá com fronteira com a Líbia e com o Sudão. Isso tudo aqui é deserto, e aqui também é deserto, certo? Ele tem uma planície costeira aqui, uma planície costeira aqui no mar, certo? Uma fronteira, mas aqui é deserto, e aqui é praticamente um grande planalto, certo? E aqui no meio não, aqui onde tem essa linha, corre o rio Nilo. O rio Nilo corre mais ou menos uma extensão de 1.200 quilômetros. E se não é o rio Nilo, o Egito não existiria, Cairo não existiria, Alexandria não existiria. O Egito é um presente do Nilo, já dizia os poetas. O Egito é um presente do Nilo. Então, o Nilo existe o Egito existe por causa do Nilo. Ou seja, aqui nós temos uma figura interessante que retrata bem a realidade do Egito. O Egito, essa parte amarela aqui é deserto, é árida, não tem nada. Tem alguma vegetação própria de deserto, mas é pobre, muito pobre, pobre demais, em termos de agricultura, em termos de fauna, flora, praticamente inexistente nessa região aqui amarela. Agora, aqui, aonde está esse verde, é muito fértil. É fértil demais, muito fértil. E nunca tem problema. Porque o Egito tem uma peculiaridade, não chove. Pra vocês terem uma ideia, essa região toda aqui do Egito, ela tem uma média pluviométrica de 25 milímetros anuais. Só para comparar, Belo Horizonte tem uma média pluviométrica anual de 1.600 milímetros. Aqui tem 25 milímetros anuais, não chove. Se chove 5 dias por ano, no Egito é muito. Essa região aqui ainda não chove menos ainda. Não chove. E é um calor extremo, muito quente. Quente, seco. Mas aqui passa um rio. E esse rio traz muitos sedimentos que vêm lá da Uganda, de Sudão, aqui do interior da África. Sedimentos que vão sendo jogados aqui no vale do rio Nilo. Esse vale, como eu falei, o Egito é um grande planalto, certo? Praticamente um planalto. Mas onde passa o rio, faz um vale. E esse vale tem mais ou menos uma distância média de 12 quilômetros. Esses 12 quilômetros é exatamente aonde eles fazem
toda a vida deles. Agricultura, pecuária, civilização, eles vivem tudo em torno do rio, em torno do rio. Se não é o rio, não tinha condições de ter agricultura, de ter pecuária, de ter civilização. Então, aí aqui nós temos aqui o que eles chamam de delta do Nilo. É o seguinte: o Nilo ele é o segundo maior rio do mundo, né? O primeiro é o Amazonas. Ele é tão grande, mas tão grande, ele tem tanta água, mas é interessante que, como aqui não chove e o deserto é muito árido, aqui em cima tem mais água. Lá na África, lá no centro, tem mais água do que aqui, porque a água evapora. A água evapora e diminui. Aqui o rio é mais estreito quando ele é lá no centro da África. E mesmo assim chega muita água, e quando ele chega aqui próximo ao mar Mediterrâneo, ele traz tanto sedimento, que vai criando lama aqui e abre isso aqui. Abre aqui em torno de 250 quilômetros aqui. E 150 quilômetros aqui. E forma uma grande área sedimentar. Essa área sedimentar é riquíssima para a agricultura e criação de animais. Então, o Egito, por causa do Nilo, ele se tornou autossuficiente em alimento, né? E pôde se desenvolver uma civilização antiga, de mais de 5.000 anos, certo? E aqui a gente pode ver uma separação que eles fazem. Aqui é Baixo Egito e aqui é Alto Egito, certo? O Baixo Egito está no norte, o Alto Egito está no sul. A divisão é exatamente o delta, certo? A antiga capital do Egito ficava aqui em Mênfis, na época bíblica, certo? Depois ela, por 1.000 anos, ainda no Novo Testamento, passou para essa extremidade aqui, que é Alexandria. Durante 1.000 anos foi capital do Egito. Mas, em 641, no século VII, os árabes conquistaram essa região e estabeleceram a capital aqui no vértice do delta, que é Cairo. Ok? O Império Antigo do Egito era tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o Império Antigo, tá? O Império Egípcio era um país muito forte, que não dependia de chuva. Não dependia de chuva para desenvolver. Não dependia de chuva para ter alimento. Enquanto que na Palestina depende de chuva, lá não depende. Não tem crise de alimentação lá. Então, aqui tem uma foto do Egito Antigo, mostrando que a civilização ocorreu exatamente nas margens do rio Nilo. Certo? A população do Egito, ali na época do Novo Testamento, um pouquinho antes, na época de Israel Antigo, era em torno de 1 milhão de habitantes. Hoje, o Egito tem em torno de 110 milhões de habitantes. É muita gente. É gente demais para tão pouca terra disponível para eles morarem. É muito pouca terra. E a capital do Cairo, que está aqui, ela não cabe aqui. Ela se estende, bem grande aqui. Bem grande aqui. Ela tem em torno de 26 milhões de habitantes. Enquanto que, na época do Novo Testamento, ou um pouquinho antes, era 1 milhão, hoje, Egito tem em torno de 100, 110 milhões de habitantes. E Cairo é uma cidade densamente povoada, em torno de 25 milhões. E Alexandria, da mesma maneira, muito densamente povoada. Alexandria continua aqui, não saiu não. A Alexandria tem em torno de 9 milhões de habitantes. Bom, irmão, essa palavra Egito é interessante que na Bíblia é Misraim, mas em Egito, em egípcio, essa palavra está muito ligada a uma coisa que nós vamos falar direto aqui, que é cópita. Cópita. Cópita é uma transliteração
do nome Egito, cópita. Então, os antigos egípcios que moravam aqui, eles eram todos cóptas. Por isso que, quando aqui foi evangelizado, falava-se na igreja de cópta, porque cópta era toda essa região, certo? Cópta. Quando a gente fala em cópta, a gente quer falar que é a igreja de toda essa região, certo? Bom, o Egito ele tem a questão religiosa do Egito é uma questão muito forte. Abri meu tablet, que sumiu de novo. Deixa eu ver se tem. Bom, então, esses coptas, que eram os habitantes, os coptas, que eram habitantes originais do Egito, eles são a continuação daquela cultura dos faraós. Quando se fala copta, você pode interligar ao Egito Antigo. Tá? Então, aqui nessa figura, quando a gente vê, a gente só enxerga a pirâmide, mas ela altamente traz uma mensagem muito forte para a gente. Isso aqui é como é que fala? Uma necrópole. Não é necrópole, não, porque é um túmulo. Né? É um túmulo, um grande túmulo. Um grande túmulo. Esse túmulo costuma ter uns 140 metros de altura, uns 250 também de largura. Isso é fruto de uma engenharia tremenda, muito grande, uma engenharia tremenda. Isso é feito com blocos de calcário que pesam em torno de 2 toneladas, 2,5, chegando a ter blocos que pesam até 18 toneladas. E aqui tem aproximadamente 2.500 blocos desses aqui. Agora, você imagina 2.500 blocos serem colocados do jeito que eles foram colocados aqui. O preparo que teve que ter o piso. E as pedras, elas tiveram que ser cortadas. Isso há 2.500 anos antes de Cristo. Antes da Idade do Bronze, antes da Idade do Ferro, que a Idade do Bronze é em torno de 1.500 anos antes de Cristo. A Idade do Ferro, ou seja, não tinha aço, não tinha martelo, não tinha ferramentas para se trabalhar como nós temos hoje. Eles conseguiam cortar, eles tinham tecnologia para cortar os blocos, cortar certinho, trabalhar. Eles tinham tecnologia para transportar. Aqui, além de calcário, tem granito. O granito ficava a 800 quilômetros. Aonde está essa pirâmide? Eles traziam granito, que é uma pedra duríssima, muito dura. Eles quebravam essa pedra, trabalhavam na pedra, talhavam, planificavam a pedra e colocavam aqui. Aqui nós temos quartzo e por dentro nós temos granito, aonde estão os túmulos dos faraós. E toda essa estrutura tem que suportar o peso. Essa estrutura interna tem que suportar o peso, que é muito grande. E toda essa estrutura que é muito pesada tem que ter um solo adequado. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a capacidade de inteligência do povo antigo, que até hoje não se sabe como é que se construiu esse tipo de edificação. Mas o que mais impressiona não é a engenharia. O que mais impressiona é a religião deles. A religião deles. O Egito era um país de cultura de muitas religiões, muitos deuses. O Mário já falou conosco quando ele começou a falar sobre as estações, a saída do povo de Israel e as pragas, cada praga para um determinado Deus
do Egito, pelo menos 10 deuses, mas tem muito mais do que 10, muito mais. E esse é um país que é muito idólatra, mas a religião deles é muito forte, muito forte. Isso está entranhado no sangue deles. O primeiro mandamento do Decálogo é: não terás outros deuses diante de mim, fazendo uma referência de onde o povo de Israel estava saindo de meio de um povo idólatra, que levava a sério a religião deles. E eles acreditavam na vida eterna. E o processo de mumificação é um processo religioso, porque eles acreditavam na vida eterna, na ressurreição e na vida eterna. E eles levavam para dentro desse lugar mantimento, utensílios e até mesmo servos que eles matavam e enterravam junto com o faraó para podê-lo servi-lo na vida posterior. Então, isso aqui fala forte da questão religiosa, de onde o povo de Israel saiu. Então, aqui nós temos uma esfinge, certo? E uma pirâmide. Tá? Essa esfinge, cabeça de homem e corpo de um leão. Setinha, parou. Já abre a Bíblia, mas Esse aí. É mais uma foto. Essa foto aí, irmãos. Ok. Ok. Ó, essa foto aqui mostra um templo. Isso aqui é o complexo de pirâmides de Gizé. Fica na cidade do Cairo. Vou mostrar uma foto onde se mostra que esse complexo de pirâmides de Gizé está bem próximo à cidade do hotel onde nós estávamos, que é praticamente na cidade do Cairo. Nós tínhamos uma vista daqui aqui. Isso aqui é um templo. E tudo isso aqui tem um complexo muito grande. Eu vou mostrar para os irmãos. Ó, isso aqui é o interior do templo, tá? Em granito, uma construção. A construção impressiona. O piso, as paredes, as colunas. Colunas que às vezes tinham 15, 20 metros de altura, de provavelmente 1 metro de diâmetro. Um maciço. Quantas toneladas? Não sei. Eles traziam lá do norte do Egito, uns 800 quilômetros, e colocavam aí. Como colocavam? Não sabemos. Pra vocês terem uma ideia aí, o tamanho do ônibus e o tamanho da pirâmide. Para terem uma ideia, eles gastavam em torno de 14, 15, até 20 anos para construírem isso. Eles construíram isso 2.500 anos antes de Cristo, antes dos hebreus. Aí tem um detalhe das pedras, dos blocos de calcário. O calcário é uma pedra mais macia, o granito é uma pedra mais dura. Mas, mesmo assim, tem uma tecnologia toda para se trabalhar. Bom, aqui nós temos uma múmia que ficava dentro daquele sarcófago. Vamos falar um pouquinho sobre o faraó, rapidamente. Tinha muitos deuses. Tinha pelo menos 2 deuses que eram muito proeminentes. Osíris e Ísis. Eram deuses da mitologia egípcia. Esses deuses eram irmãos, ao mesmo tempo casados. E eles tinham filhos. Isso era o modelo da civilização egípcia, principalmente para os faraós. Para os faraós. Os faraós casavam-se entre eles. Casavam irmão com irmã. E filhos
os filhos que eles geravam não eram filhos perfeitos, cheios de problema. Vida curta. Os faraós viviam um pouco. Tutankhamon viveu até os 19 anos, mas era comum a idade de morrer aos 13 anos. Um dos principais motivos, casamento entre irmãos. Aqui uma múmia de um faraó, preto, mas ele não era preto não, tá, irmãos? Ele era bem moreno, mas não era dessa cor aqui, não. Isso é por causa do processo de mumificação. Essa múmia tem quase 5.000 anos, 4.500 anos, está aí até hoje. Capacidade desses egípcios de fazer as coisas. Eles eram muito avançados. Aqui é o complexo de pirâmides de Gizé, onde nós somos, certo? Aqui nós temos a pirâmide de Khafre, a pirâmide de Quéops e Miquelinos. É avô, pai e filho, tá? E aqui tem outras, nesse complexo tem outras 9 pirâmides, e aqui tem uma série de templos, e também tem canais aqui, cheios de água e navios, onde eles faziam os rituais da religião egípcia, principalmente quando morria. Isso tudo tem uma mitologia, tudo tem uma história muito grande. O livro dos mortos dele é uma coisa tremenda. Não aconselho ninguém a ler, não. Irmãos, aqui uma foto mostrando a cidade próxima daqui, ok? Então, eu vou me deter aqui no Egito. E há um vídeo, mas eu não vou passar o vídeo, não. Como é que eu faço para... Eu quero ir agora para... Irmãos, isso aqui é o Cairo. Bonito, né? Lindo. A cidade é feia. A cidade é marrom. Parece com as favelas de Belo Horizonte, sem reboco. É sem reboco. Mas aqui só não é barraco. Aqui são prédios. A favela lá é de prédio. E eles não rebocam. Porque se você não rebocar, é construção inacabada. Se é construção inacabada, o imposto é menor. Não paga imposto. Então, e os prédios? Não tem fiscalização. É tudo colado no outro. As ruas são de 2 metros de largura. Aí eles têm que usar um sistema de transporte típico para lá, chamado tuk-tuk. Tuk-tuk. Porque é o que entra dentro disso aqui. Isso aqui é considerado uma favela. 10 milhões de pessoas moram nessa condição aqui. 10 milhões de pessoas. Para abastecer esse pessoal aqui de alimento, o Nilo tem que ser muito bom. Muito bom. Aqui uma vista do Rio Nilo e de prédios, tá? Joia. Agora eu queria mostrar... Mário, não estou conseguindo. Eu quero agora para Alexandria. Outro vídeo, né? Alexandria. Vou chegar lá. Tá. Eu tenho que correr, senão... Não. Igreja Cópita. Tá. Não, mas nós temos a restrição. Irmãos, igreja cópita. A igreja cópita, de acordo com a tradição, essa tradição tem registros escritos. O Egito foi evangelizado, de acordo com a tradição, pelo evangelista Marcos, que escreveu o livro de Marcos. O Marcos é considerado um dos patriarcas da igreja cópita. Então, a igreja cópita, ela parece muito com as igrejas católica e ortodoxa.
no que se diz respeito à estrutura de templos, né? Lá não tem imagens, mas tem os ícones, tá? E a igreja copta, ela é uma igreja que nasceu principalmente ali em Alexandria, mas ela foi abafada pelos árabes islâmicos que invadiram o Egito no século VII, tá? Aqui no interior da igreja copta, que parece, ela não tem imagem, mas tem os ícones, tá? E aqui é muito interessante, tá, irmãos? Porque, voltando ainda na cidade do Cairo, o Cairo tem algumas peculiaridades que são meio terríveis. E está ligada à igreja do Copta. Essa igreja copta, ela tem os templos lá em Cairo, tem em Alexandria, são templos grandes, templos suntuosos, mas se restringem àqueles templos. A população cristã da igreja copta no Egito é em torno de 10 a 15%. E eles são muito discriminados. E eles têm dificuldade. Eles, de edificar. Eles edificaram uma grande igreja para em torno de 20 mil membros. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Xander, por favor. E eles esculpiram essa igreja numa grande rocha. Essa igreja, o templo, né? Vamos assim dizer, é esculpida numa rocha que eles chamam de caverna, tá? Como essa daí. Isso aí é a igreja deles. E aí é o interior de um dos templos lá. Podem notar aqui, ó, rocha. Tem 20 mil assentos. É muita gente reunida lá, tá? Vamos ver um pouquinho desse filme aqui. Esse filme nos mostra, dá uma geral. Aí um pouquinho da entrada, aí vai entrando, aí os irmãos veem lá no fundo, tá vendo rocha? Isso tudo foi esculpido. Uma igreja esculpida na rocha, onde reúne aproximadamente 20 mil. Isso deve ser o pastor deles lá. Agora, irmãos, o nosso guia era um cristão, regenerado, salvo, irmão nosso, tivemos muita comunhão com ele. Confirma, Xandre? Irmão, como é que chama? Tamer, tá? O Xandre. Olha só a arquibancada lá, 20 mil membros, tá? É muito grande. Irmãos, falando um pouquinho dessa igreja copta, a igreja copta é muito interessante, porque eu vou tentar falar de memória, mas tem irmãos preciosos para nós. Ali tem um irmão Orígenes, quem já ouviu falar em Orígenes? Tem um irmão que eu gosto muito dele, chama-se Atanásio. Quem já ouviu falar em Atanásio? Atanásio é um irmão preciosíssimo. Se você lê os escritos de Atanásio, você ama Atanásio. Como que ele fala de Jesus? Como que ele fala de Deus? Como ele fala da Trindade? Como que ele fala do Verbo? Irmãos, é uma preciosidade esse irmão. É um dos líderes da igreja copta. Outro proeminente da igreja copta, que os irmãos já ouviram falar muito, é o tal de Santo Antão, que é o pai do monarquis. Foi o primeiro monge, Santo Antão, que foi viver lá no deserto do Egito como um eremita. É um irmão. Tem muitos irmãos preciosos, além de Marcos, o evangelista. Tem outro irmão que era chamado de Antioquia, esqueci o nome dele agora. Bom, irmãos, então essa igreja copta. Outro detalhe interessante, mas vou deixar esse detalhe por último.
Vamos falar agora de Alexandria. Alexandria, eu falei Porto de Alexandria, porque Alexandria basicamente é um porto, é um grande porto, tá? E a cidade era mais ou menos isso aí. Hoje não tem mais nada, não, tá, irmão? Eu e o Chandler, nós fomos para Alexandria na expectativa de ver muita coisa. Não vimos nada, tá? A não ser lá uma... O que nós vimos lá? Nós vimos um teatro da época do Império Romano, que eu nem trouxe aqui para os irmãos, que foi muito interessante. Mas em Alexandria tinha duas coisas principais. Era o farol. O farol era o porto que tinha um farol. Esse farol foi edificado por Ptolomeu. Tá? Ptolomeu. Tinha Ptolomeu I, Ptolomeu II. E Ptolomeu era um dos generais de Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande conquistou essa região e Alexandria foi edificada por causa dele. Aí logo ele morreu muito novo. E dizem até que ele foi sepultado aí, mas não achou o sepulcro dele também não. E Ptolomeu fez essa grande estrutura, que era uma estrutura muito grande, que era o farol, que era visto até 50 quilômetros de distância, os navios viam. E ele era edificado sobre uma ilha. Os irmãos sabem por que o farol hoje, o nosso carro chama farol? Por causa dessa torre aqui. Ó. Esse aqui está edificado sobre uma ilha que chama Faro. E o nosso carro tem um farol que chama farol em função disso aqui. Ó. Farol, faro. E essa era uma grande torre, que tinha aproximadamente até 137 metros. E aqui era um grande entreposto. Como o Egito era um grande produtor de alimentos, trigo, cevada, linho, papiro e muitas outras coisas, aqui era um entreposto de exportação e também de importação. Então, Alexandria, ele ficava da além do Nilo, do outro lado do Nilo. E Ptolomeu construiu isso aqui. Tá? Não temos nada disso, porque terremoto destruiu tudo. Tá? Nós só temos esse mapa antigo da cidade de Alexandria, com a ilha Faros, farol, né? O farol estava aqui, tá? E aqui era o grande porto, era uma cidade portuária, tá? Isso é um mapa antigo, tá? Da Alexandria. Mais ou menos isso que sobrou da Alexandria para nós hoje. É mais ou menos isso que sobrou, os mapas antigos. Isso aqui é um desenho da cidade que tinha antigamente. Desse porto, Paulo pegou um navio que estava vindo de Alexandria, e o navio estava cheio de trigo produzido no Egito, teve que jogar no mar para o navio não naufragar. Ele tinha saído daqui. Tá? E hoje, o que tem no farol é essa estrutura aqui, que é um poste, tá? Que foi construído no século XVI. Tá? Então, aqui ó, a gente pode ver ainda aquelas estruturas antigas, mas não tem mais o porte. No lugar do porte foi construído aqui. E aqui é o mar Mediterrâneo. E aqui é a moderna cidade velha de Alexandria. Moderna cidade. Não tem ruína. Não sobrou ruína. Não tem ruína. Por quê? O pessoal construiu uma grande cidade aqui, de 10 milhões de habitantes. O que tinha de ruína desapareceu. Não tem ruína. Tudo enterrado. Vou falar sobre ela. Aqui uma foto de Alexandria. Ah, um vídeo? Um vídeo. Tá, é uma foto de Alexandria. Também. Ah, é um vídeo interessante. Olha só, irmãos, observem as construções, tá? Aqui o tuk-tuk, tá? Os prédios colados um no outro, muito comércio de rua, tá? É árabe e gosta muito de comércio, tá? Aqui eu estou em Alexandria.
Não, eu estou no carro. Não, não estou no tuk-tuk, estou no carro. Tá? Muito comércio na rua. Aí as ruas são maiores. Aí é Alexandria, tá? É um pouquinho melhor do que Cairo, tá? Aqui ainda é o porto de Alexandria, mar Mediterrâneo, tá? O que sobrou de lá. Aí um videozinho que mostra a visão panorâmica da região onde era o farol, que o farol é o que caracterizava a cidade. A cidade era chamada cidade portuária, tá? Aí no fundo é a fortificação onde tinha um farol, tá? Essa construção amarela aí. E a cidade aonde é a cidade em torno do porto, tá? Aí os nossos irmãos. Ok? Agora nós vamos falar sobre a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria também ficava em Alexandria. Só que não era uma biblioteca, era um templo. Era chamado de museu. Esse museu era um grande mesmo. Era um grande mesmo. Quer ver? Estou voltando. O museu, ele ficava à direita aqui. Aqui, ó. O museu ficava aqui, ó. Era um grande museu. Só que era um templo dedicado às musas. Por isso é museu. Dedicado às musas das artes, da arquitetura, tudo. Teatro, tudo. Mas dentro desse complexo tinha uma biblioteca. E o mesmo cara que fez o Porto fez a biblioteca. A mesma dinastia, Ptolomeu. Esse Ptolomeu fez também a biblioteca. A biblioteca está aqui no museu. Tá? Então, aqui uma foto do que seria o templo dentro desse complexo de um museu. Aqui seria a parte interna dessa grande biblioteca. Tá? Não, deixa eu contar um pouquinho da história dessa biblioteca, que é interessante. Essa biblioteca foi construída no século III antes de Cristo. O museu, a cidade de Alexandria, o porto, em torno de século II, século III. E era uma grande biblioteca. Era dos Ptolomeus, eram os gregos. Os gregos gostavam de cultura. E Ptolomeu tinha o ideal de construir um grande complexo onde teria uma biblioteca, onde seria um grande absorveria toda a cultura, todo o conhecimento geral, tecnológico, ciência, tudo, aí nessa biblioteca. Tudo que tinha no mundo, ele queria ter nessa biblioteca. Esse era o ideal de Ptolomeu, primeiro e segundo, que foi construída essa grande biblioteca por esses dois homens. E aqui, essa biblioteca também era um centro de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, tanto na área de filosofia, na área de matemática, na área de física, de astronomia. Os irmãos lembram quem é o pai da geometria? Hã? Não. Não. Tem que pegar minha cola aqui. Euclides. Não. É o pai da geometria. Irmãos, eu vou ter que... acho que é Euclides. Euclides desenvolveu a teoria dele, Philon. Quem não já ouviu falar Philon, um judeu, um grande filósofo, vivia aí. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Só abrir aqui.
Alexandria. Bom, irmãos, aí Euclides, pai da geometria, desenvolveu nessa biblioteca, Euclides. Arquimedes, quem não já ouviu falar de Arquimedes, parafuso de Arquimedes, o grande inventor, matemático, físico, trabalhou aí. Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra e a distância da Terra à Lua. Aí. Aristarco, que era astrônomo. Filon, grande filósofo judeu. Agora, tem outros. O Ptolomeu queria também, ele sugava tudo que existia de cultura no mundo. Os judeus não ficaram esquecidos. Toda a literatura, todo livro, tudo que tinha, ele buscava traduzir para disponibilizar na língua grega. Tudo que tinha aí, babilônio, assírio, romano, africano, chinês, tudo, judeu, traduzia e colocava aí. Chamou 70 sábios judeus, 70, e traduziu a Bíblia, o Velho Testamento. Mais especificamente, o Pentateuco primeiro, depois o restante dos livros. Aqui. Tá? Então, essa biblioteca e a Septuaginta, irmão, foi exatamente o preparo de Deus para nossa base escriturística. Os apóstolos, os primeiros escritores, todos eles se baseavam na Bíblia, nas escrituras do grego, da Septuaginta. Teve um grande irmão, a Bíblia, vamos abrir lá em... Eu não vou abrir porque vai dar tempo. Depois os irmãos escutam. Apolo era de Alexandria. Ele era eloquente, conhecedor das escrituras. Aqui, disponível para ele estudar a escritura. Apolo, grande irmão, erudito, conhecia profundamente a escritura, mas só conhecia o batismo de João. Aí Áquila e Priscila teve que dar orientação a ele. E ele continuou no ministério dele. Ele é um dos principais pilares da igreja cristã. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo pregou, Apolo pregou, Paulo pregou. Apolo, um grande irmão, saiu daqui de Alexandria. Bom, a biblioteca queimou, mas Ptolomeu I, Ptolomeu II, eles tiveram o encargo de fazer isso, de absorver toda a cultura. Mas, com o passar do tempo, isso foi perdido. E todo esse complexo aí começou a envelhecer. Teve vários incêndios, colocaram culpa em Júlio César, mas não está provado, depois Júlio César botou fogo. Colocaram culpa nos cristãos, mas não conseguiu provar que foram os cristãos que colocaram fogo. Colocaram culpa nos islâmicos, no califa Omar, mas também não se provou. Mas o que se sabe é que, por falta de cuidado, o acervo, o papiro, despendia muito dinheiro. Então, a coisa se perdeu, basicamente se perdeu. Tá? E não tem mais ruínas disso, que a gente tem alguns livros, algumas histórias sobre isso, ok? Irmãos, mas o Egito quer resgatar, eles construíram uma biblioteca nova, muito grande. Essa é a biblioteca nova do Egito, em Alexandria, que eles construíram. Uma visão aérea dela. E aqui uma visão interna. E aqui um filmezinho. Aqui uma visão interna da biblioteca moderna, tá? É muito grande, muita tecnologia.
Tá, irmãos? Agora vamos... Eu tenho mais tempo, irmãos? Ok? Tem? 11h30? Então, irmãos, deixa eu passar, só para terminar, Egito extra, rapidinho. O que se tornou o Egito? Irmão, o Egito é bonito, né? Mas é feio. Não é bonito. É bonito na fotografia, o céu torna bonito, as pirâmides, talvez. Mas é uma cidade marrom, por causa do reboco. Eles não rebocam, tá? Essa cidade, se você der um zoom nela aí, ó, você vai ver que os prédios estão sem reboco. São prédios um colado no outro, as ruas estreitas, tá? Aqui os tuk-tuks, tá? Andando. Aí uma vista. Não, isso aqui é a cidade dos mortos. O Egito não faz diferença morar no cemitério para eles e morar na cidade. Tem 1 milhão de pessoas morando nos cemitérios do Egito. 1 milhão de pessoas. Os cemitérios lá são grandes demais, tem casa, comércio, junto com os túmulos. E eles não querem sair de lá. Está vendo? Tudo marrom, coisa feia. Se dá uma impressão ruim, chega lá e vê aquele trem. Não é isso, Sandro? Dá uma impressão ruim. Isso é a cidade do lixo. Cidade do lixo. Chama-se cidade do lixo. E pior é o seguinte, as pessoas catam lixo na rua, levam para suas casas e fazem reciclagem. É a melhor reciclagem do mundo, 80% de reciclagem. Melhor produtividade, efetividade. As pessoas levam, pode notar que as casas estão cheias de lixo. A cidade é fedorenta, dá um mau cheiro danado. Aqui tinha grande quantidade de porcos, porque tinha muita matéria orgânica, e os porcos comiam. Aí, mas quem é que podia criar porco? Cristão, top. É a cidade de cristã, cidade do lixo. Os cristãos que calcam lixo lá. É muito triste a condição desses irmãos e aonde eles vivem. É fedorento lá o lugar. Melhorou que tiraram os porcos, mas tinha muitos porcos. Era terrível a questão dos porcos lá. Terrível. O governo acabou com os porcos. Causou um problema social. Isso aqui, irmãos, isso aqui é o Egito moderno. Eles estão tentando sair do meio de onde eles estão. Isso aqui é um prédio, talvez, de 120, 130 andares, não sei exatamente. Você lembra que nós vimos essa torre lá longe? Essa torre aqui, você vê ela de longe, de muito longe, onde eles estão fazendo a cidade administrativa e a cidade moderna do Cairo, porque a cidade velha é feia. Isso aqui é um museu novo que eles estão fazendo, tá? Esse museu também é uma coisa tremenda internamente. O trânsito do Egito é caótico. Caótico o trânsito. Trem de louco. Trem de louco o trânsito. Todos os carros lá são batidos. Se ocorrer uma batida, se resolve, tá beleza, tá bom. Todos os carros são batidos. Buzina o tempo todo. Contramão, não tem sinal de trânsito, não tem placa regulando velocidade, não tem radar. Parece até que a gente vive numa democracia. Não tem multa, não tem guarda de trânsito. Vai do jeito que der. Vai de tuk-tuk. Por isso que tem o tuk-tuk. Bom, irmãos, na próxima oportunidade eu vou falar sobre as catacumbas e começar a falar da Península do Sinai, que também é muito interessante. Pois é, as catacumbas. Então, irmãos, amém. Vamos aos avisos? Já deu aviso? Então, amém, irmãos. Vamos fazer só uma oração. Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças, porque o Senhor nos tirou do Egito. Nós te louvamos e te rendemos graças. Senhor. O Senhor nos tirou daquele lugar cheio de deuses estranhos, um lugar que cheira a morte, Senhor. Cheira a lixo, Senhor. O Senhor nos tirou de lá. Mas o Senhor nos faz atravessar o deserto da Palestina, Senhor, o deserto do Sinai. Senhor, atravessamos o Mar Vermelho, Senhor, chegamos na boa terra. O Senhor nos leva à boa terra, Senhor. Boa terra que é Cristo. A realidade que é Cristo. Nos leva a desfrutar, Senhor. Senhor, nós nos entregamos o resto desse dia nas tuas mãos. Nos guarda, Senhor, nos livre de todo mal.
e nos abençoa junto com os nossos irmãos e familiares. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Se não é a parte técnica, nem dá para falar tudo, não.